paz do Senhor Jesus seja com você. Nós chegamos à última Santa Ceia do ano de 2013. Este ano foi um ano de muita luta, de muita guerra, e foi um ano de muitos livramentos. Pode até ser que em algum momento deste ano você não conseguia enxergar, primeiro, se chegaria até aqui hoje. Segundo, de que maneira chegaria até aqui hoje. Eu tenho certeza que ao longo do ano houve um esforço tão grande de Satanás e das potências espirituais do mal para te segurar no meio do caminho, para que você não avançasse, não prevalecesse, não chegasse até aqui. Muitos foram os livramentos que nós vimos, os livramentos pelos quais nós glorificamos a Deus. Só que só na casa da bênção. Obrigado. Agora, você pode ter certeza absoluta que é muito maior o número de livramentos que você recebeu sem saber que recebeu. Você nem sabe quantas vezes o leão abriu a boca e você passou por dentro da boca dele e saiu. Você nem tem ideia quantas vezes a serpente abriu a boca, ela se preparou para lhe envolver num abraço mortal e você foi simplesmente tirado do abraço da jiboia, da boca da serpente, da cova dos leões. Hoje eu quero glorificar a Deus pelos livramentos que nós vimos, os livramentos que nós testemunhamos, mas eu quero glorificar a Deus pelos livramentos que nós somente saberemos na eternidade, que ao longo dos dias deste ano Deus realizou em nosso favor. Você nem tem noção quantas vezes Deus destacou exércitos de anjos. Às vezes Deus manda um anjo só resolve o problema. E às vezes não é que Deus precisa mandar um exército, uma legião de anjos. Ele não precisa, mas Ele manda. Eu me lembro de um irmão que, antes de se converter, num determinado dia, tomado por um espírito maligno, queria fazer mal a uma moça. Ele não era convertido. E ele ficou na espreita, numa linha, quando ela atravessava a linha férrea, na zona leste da capital de São Paulo, e ele, de madrugada, ficou à espreita, quando ela chegou, e ele com a intenção de fazer mal a ela. Ele a viu cercada, escoltada por vários soldados da polícia militar. Ele se escondeu rapidamente. No dia seguinte ele voltou e disse assim: hoje eu vou pegar aquela crente. No dia seguinte ela vem ver uma escolta da polícia militar. E nos dias que se seguiram, ele esperou o dia que ela vinha sem escolta, mas nem um dia ela vinha só. E num determinado dia ele vai para a fábrica onde ela trabalhava, e ele pergunta na portaria da fábrica quem era aquela moça que todo dia vinha trabalhar com a escolta.
E ninguém ali sabia quem era, porque não tinha ninguém daquela forma. Ela passou pelo pátio da fábrica e ele começou a gritar que era ela. Ela veio ao seu encontro. E então ela teve que esclarecer a confusão que começou a se formar na portaria. E ela disse: moço, eu não venho trabalhar com escolta, é que eu sou crente. Sabe o que aconteceu? Todos os dias Deus colocava anjos disfarçados de polícia militar, e ele não tocava nela, e ela nem sabia quem a estava acompanhando. Eu quero louvar a Deus nesta última Santa Ceia do ano pelos livramentos que nós vimos, pelos livramentos que nós testemunhamos, mas por aqueles que nós não vimos, não sabemos, não testemunhamos. Eu quero glorificar a Deus pelo Deus que trabalha pelo seu povo, pelo Deus que luta pelo seu povo, que protege os seus filhos, que guarda os seus filhos. O diabo não quis, mesmo assim você chegou até aqui. O inferno não queria, mas mesmo assim você chegou aqui de pé, de cabeça erguida. O inferno se mobilizou, potências espirituais da maldade se mobilizaram, mas caíram 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não foi atingido. Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te sustentou, Deus te sustentou na palma das suas mãos. E está terminando 2013, daqui a pouco é 2014, e o Deus da Bíblia Sagrada, que foi Deus até o dia de hoje, vai continuar sendo Deus. Nunca houve um Deus assim como este, que trabalha em favor daqueles que o amam. Levante as suas mãos para os céus. Se você pode, apenas glorifique o seu nome por alguns segundos. Se você pode, apenas glorifique ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se você pode, apenas adore ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que te sustentou, que te protegeu, que te guardou, que te escondeu. Neste ano de 2013, levante a mão bem alto. Alguém aí pode começar a dar glória a Deus. Alguém aí pode começar a dizer aleluia. Alguém pode começar a dar glórias a Jesus. Alguém pode começar a orar em línguas estranhas. Por um instante, querido e querida, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Nesse corredor central também, por favor, dê as mãos. Levante as mãos. É um minuto apenas. Eu quero pedir 60 segundos da sua vida para que você abra a sua boca e exalte aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor do seu povo. Levanta a mão que está segurando e comece a glorificá-lo sem silenciar a sua boca, sem fechar os seus lábios. Apóstolo Doriel de Oliveira,
pastor da Casa da Bênção e pastor do Brasil, o apóstolo da fé do Brasil. Quero saudar a missionária Ruth, que é uma referência para mim de uma mulher de Deus que tem sido ao longo de décadas e décadas e décadas um exemplo de profeta de Deus, de coluna, de intercessora, de mãe espiritual de uma nação. Muito obrigado, missionária Ruth, pela sua vida, pelo seu exemplo. Na sua pessoa eu quero saudar todas as mulheres da bênção que estão aqui, que estão em todo o Brasil. Estão as mulheres da bênção, avance a mão. Elas são fortes, são fortes. Aliás, posso dizer, a mulher, ela tem sempre alguma coisa a mais do que o homem. A mulher é extraordinária. A minha filha Melissa fez 26 anos, sexta-feira, completou sexta-feira, doutor, assenti, 26 anos. Aí ela me mandou um vídeo no telefone, no celular. Mandou para provocar. Nesse vídeo, estava entrevistando um menino e uma menina. Eles tinham 7 e 8 anos. Perguntaram para o menino assim: o que você vai ser quando crescer? Aí disse assim: quando eu crescer eu vou ser muito rico. Só que eu não decidi ainda se eu vou ser um empresário ou se eu vou ser um jogador de futebol. É o vídeo. Mas qualquer coisa que eu for empresário, jogador de futebol, eu vou ser muito rico. Quem estava entrevistando disse assim: você tem razão, é isso mesmo. E ele disse: e eu vou comprar uma Ferrari, eu vou comprar uma casa grande, bonita, vou comprar um Aras, uma criança de 8 anos. E depois, quando eu ficar velho, eu vou comprar uma casa na França, vou morar em Paris. Eu fiquei impressionado. A pessoa que estava entrevistando também, aí perguntou para a garotinha que estava sentada calmamente ao lado dele: e você vai ser o que quando crescer? Ela olhou para ele e falou assim: olha, se ele for tudo isso que ele está falando, eu vou ser esposa dele. A mulher é fantástica. Tem algo a mais. E a mulher é a grande coluna da obra de Deus. E a Casa da Bênção tem sabido reconhecer e respeitar o valor da mulher, o ministério da mulher. E esse é um dos segredos do grande crescimento que a Casa da Bênção tem vivido em todo o país. Quero saudar os missionários, as missionárias, os pastores. Quero saudar a nossa cantora Milene, seu esposo, lá da cidade de Campinas, que eu quero tão bem, que eu amo tanto, no meu estado de São Paulo. Eu quero saudar vocês, povo de Deus. Quero saudar aqueles que estão participando deste culto pela internet, e que muitos deles, nas suas igrejas, muitos deles em seus lares, em suas casas, estão participando desta reunião, participando do culto, desta que é a última Santa Ceia do ano de 2013, e a sexta unção, a sexta de 7 unções ministradas no encerramento desse ano de 2013. Que Deus cubra, que Deus cerque cada uma e cada um de vocês com as suas bênçãos, os seus lares, as suas famílias, e que a bênção de Deus siga vocês em cada dia deste ano que vamos entrar,
e em cada dia da vida de vocês até a volta do Senhor Jesus. Tem um Natal maravilhoso, tem uma passagem de ano abençoada, e se prepare nesse ano para o ano de 2014, o melhor ano da vida de vocês. É o ano de ouro dessa igreja, é o ano de ouro desse povo. Será um ano de grande prosperidade, porque o nosso teto é o altar. Ninguém nunca vai ser mais abençoado do que o altar. E esse ano Deus vai prosperar esse altar ainda mais do que já era próspero. É o ano de ouro. Fala comigo, ano de ouro. É o jubileu da casa da bênção. Então eu quero que você se prepare já para começar, a partir dos primeiros minutos do ano de 2014, a ser abençoado por Deus até o final do ano. Vai ser o ano todo colhendo bênçãos da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém, minha gente? Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. É um culto que está sendo realizado para ser ministrada uma unção. Versículos 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, agora é uma ordem que Deus dá ao profeta Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Trata-se de uma reunião para uma unção especial. Essa reunião ocorre de maneira muito interessante, porque normalmente quem é ungido busca a unção, mas tem casos que a unção é que busca o ungido. Tem casos em que a pessoa busca a unção, tem casos que a unção vai atrás da pessoa. Que se a pessoa pudesse, ela fugia da unção, mas a unção a persegue. Coisa extraordinária quando uma pessoa é perseguida pela unção. A Bíblia cita alguns exemplos de pessoas que foram ungidas por Deus para uma determinada tarefa. E essas pessoas não se apresentaram para a tarefa. Elas não brigaram para ocupar o espaço que elas viriam a ocupar. Elas não dividiram com ninguém o espaço que elas viriam a obter. E eu posso começar essa mensagem
dessa manhã, dizendo a vocês que ninguém no reino de Deus precisa dividir espaço com ninguém. Ninguém no reino de Deus precisa querer tomar espaço de ninguém, desejar o espaço de ninguém, ter ciúmes do espaço de ninguém, ter inveja do espaço de ninguém. Não se tem inveja de unção. Quem entende unção sabe que não existe unção sem preço. Quando você vê uma pessoa ungida, o nível da unção que está sobre aquela pessoa é proporcional ao preço que foi pago, ou que há de ser pago, para se carregar aquela unção. Quando você vê Deus escolhendo alguém, levantando e abençoando essa pessoa, a coisa mais inteligente a fazer é ficar ao lado dessa pessoa. Você viu quando Deus levantou Moisés? Junto com Moisés, Deus levantou Arão. Deus não levantou Josué. Na visão humana, no momento em que Moisés falta, o sucessor de Moisés, no momento em que Moisés falta, o sucessor de Moisés é Arão. Mas ao longo da caminhada, vai ficando claro que Deus, por algum motivo, não colocou Arão nessa conta. Deus respeitava Arão, colocou sobre Arão um chamado específico, uma bênção específica, mas aquilo que Arão aparentemente desejou, lutou, quis, Deus negou para ele. Eu me lembro quando Arão e Miriam se colocam diante de Deus para reclamar que Deus só falava com Moisés. Eu me lembro que eles agora demonstram um sentimento de inveja, de ciúmes da unção que está sobre Moisés. E eles são repreendidos por Deus. Há determinado momento que a terra abre a boca e engole gente. Há determinado momento que entra no meio do povo uma praga e mata muita gente. Você vai ver ao longo daquela caminhada, da saída do Egito até o estágio final, quando Moisés entrega o povo a Deus na passagem para Canaã, muitas pessoas que se levantam querendo disputar o chamado, disputar a autoridade, disputar a liderança. Nenhum deles sobreviveu para passar o rio do outro lado. Todos eles ficaram para o lado de cá do Jordão, não passaram para, ficaram para o lado de lá do Jordão, não passaram para o lado de cá. Agora, quem estava ao lado de Moisés, segurando a mão de Moisés, segurando o braço de Moisés, lavando as mãos de Moisés, sem nenhuma pretensão de substituí-lo? Quem
estava desfrutando da bênção que estava sobre Moisés era Josué. Aliás, a própria Bíblia, o Espírito Santo diz que sobre Josué e Caleb houve um espírito diferente. Se dependesse deles, Moisés não morria nunca. Eles queriam que Moisés ficasse na frente daquele povo para sempre. Eles amavam o ministério de Moisés. Eles amavam ver quando Moisés falava com Deus, quando Deus falava com Moisés, a revelação, a palavra, a autoridade, a manifestação de maravilhas. Eles vibravam com a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. E é por isso, esse sentimento de quem está do lado por ser inteligente e desfruta da bênção, da unção do escolhido, é que Deus fez com ele muito mais do que ele imaginava, muito mais do que ele pensava, muito mais do que ele pretendia. Quando uma pessoa tem inveja da unção de outra pessoa, ela se desqualifica para ser também ungido. Eu não estou falando de dons. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. É maravilhoso você desejar, você ver uma pessoa sendo usada por Deus com a manifestação de alguns dons e desejar também ser usado por Deus com aqueles dons. O que estou falando é de alguém que olha a unção sobre a vida de uma pessoa e não vê a hora que aquela pessoa saia da estrada para que ele possa ocupar o seu lugar. E já houve um momento que eu pensei que na igreja não existisse isso. Já houve um momento que eu pensei que aí na igreja era diferente. Já houve um momento que eu pensei que no meio dos crentes era diferente. E eu passo a entender que, na verdade, nós estamos todos numa linha de produção. Alguns estão no começo da linha da esteira de produção, outros no meio, outros estão mais adiantados. Mas que nós ainda temos que lutar e guerrear com a nossa humanidade, as nossas imperfeições. E que muitas vezes nós saímos do mundo, mas trazemos o mundo ainda dentro de nós. E já houve um tempo que nós pensávamos que o mundo era a aparência exterior, que o mundo era o jeito de vestir, jeito de falar. E nós tratamos com essa aparência exterior, mas deixamos de tratar com aquilo que é verdadeiramente o mundo em nós. Porque na medida, queridos, que nós nos aproximamos de Deus e o Espírito Santo se apodera de nós, na medida que o reino de Deus avança em nós, na medida que o Evangelho prospera em nossa vida, nós somos tomados e possuídos por um sentimento de amor generoso. E nós começamos a vibrar com a vitória dos irmãos, nos alegrar com aquilo que alegra os irmãos. Nós começamos a interceder, a torcer. A vitória daqueles que estão conosco é a nossa vitória. A bênção sobre aqueles que estão conosco é a nossa bênção. É bênção na nossa vida. Quando eu leio a história de Ló, eu fico penalizado. É a história de um moço que tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ter um final glorioso. Ele, muito jovem, tornou-se um homem rico e poderoso. Mas houve um momento que ele olhou para Abraão e ele quis o lugar de Abraão. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram e o Ló ficou do lado dos pastores dele contra o tio. E Abraão disse: agora, Ló, nós não temos como estar juntos. Você escolhe a direita, eu vou para a esquerda eu vou para a direita. Por que Abraão propõe isso? Porque o coração de Ló estava dividido em relação a ele. Ele estava vendo a prosperidade do tio, a maneira com que as coisas